Oiê, pra quem não me conhece, eu sou a Beca e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve, comenta, deixa like e ativa o sininho. Gente, hoje é terça-feira, eu acabei de chegar do hospital, literalmente. Eu tô assim, gente, porque tá chovendo e eu me molhei um pouco. É 2 horas da tarde, hoje já foi, tipo, extremamente corrido, gente. E eu saí um pouco mais tarde. Peguei outro caminho que eu achava que era mais rápido, mas no final acabou que demorou mais. Mas contando pra vocês, gente, o relato, né, do estágio de enfermagem. Ontem, segunda-feira, a gente chegou lá, o professor separou eu e mais 2 meninas pra ficar com uma paciente. Ela tinha neutropenia febril. Ela também fazia um uso de porta-cat, que era pra punção, né, pra quimioterápicos, essas coisas. Ela já era uma senhora, acho que de 70 e poucos anos, se eu não me engano. Gente, ela estava extremamente debilitada, tipo, bem magrinha e tal. Ontem não era dia da gente assumir banho e nem nada do tipo. Gente, olha a situação do meu cabelo. Não era dia de assumir banho e tal. Mas aí o que aconteceu, gente? Uma coisa vai puxando a outra. Era só pra gente aferir os sinais vitais dela, verificar os dispositivos e trocar se necessário, que era a sonda nasointeral e o acesso periférico, né? Acesso venoso periférico. E aí o que aconteceu? A gente chegou lá e ela tava com a acompanhante dela, acho que era a nora dela. E aí a nora dela falou assim, Fia, não tem como lavar o cabelo dela e tal, porque faz 15 dias que ela não lava, ela tá incomodada. E eu acho, gente, que ela tava tomando só banho no leito. E ela queria muito ir pra debaixo do chuveiro. Aí eu falei assim, eu vou ver com o meu professor, né? No que depender de mim, eu resolvo, né? Só que aí eu fui, né, falar com o meu professor, porque até então a gente não ia fazer banho. Aí eu contei toda a situação pra ele. Aí ele na hora falou assim, não, vambora. Vamos fazer isso sim, vai lá, ver o que ela tem, o que ela não tem. E vamos lavar esse cabelo dela, né? Que a gente pegue uma bacia, né? E molhe e tal. Só que aí eu comentei com ele, né? Sobre o chuveiro. Aí ele falou assim, vamos avaliar, né? Se dá pra colocar ela debaixo do chuveiro. Porque ela tava muito debilitada, assim, sabe? Mas aí acabou que ele autorizou. A gente fez com muita calma, assim, sabe? A gente levantou ela. Assim que a gente levantou ela, ela tonteou, assim, um pouco e tal. Mas conseguimos colocar ela debaixo do chuveiro, lavamos o cabelo dela. Nossa, gente, o cabelo dela, enquanto a gente lavava assim, eu fui lavando e conforme eu passava a mão assim, a gente caía assim, sabe, os bolinhos de cabelo. No final, nossa, ela ficou tão agradecida, gente, mas tão agradecida. Ela ficou, ai, Deus abençoe, Deus abençoe. Vocês cuidaram muito bem de mim, vocês lavaram meu cabelo, trocaram minha roupa, sabe? Tipo, muito agradecida, assim. Pra mim, é gratificante. Até porque ontem eu tava... Eu não sei, eu tava em busca, assim, sabe? Disso, de uma motivação, assim. E ver que ela ficou muito grata, assim. E um simples gesto fez com que ela se sentisse muito melhor. Nossa, foi muito gratificante pra mim. Só que aí ontem também começou a surgir algumas outras coisas pra fazer. Surgiu a troca de curativo, né, dos acessos centrais. E aí tinha 3 pacientes, tinha um com catéter na jugular e 2 com catéter na artéria femoral. E tinha que fazer a troca. E aí foi eu e mais uma menina, né? Eu fiz a primeira troca do acesso venoso central da femoral do paciente. Esse paciente, ele tava lá há pouco tempo, há 12 dias. Não tava tão suja, não tava ruim, sabe? Não tava infeccionado, nem nada do tipo. Aí a gente foi no outro quarto, a gente ficou revezando, né? Aí a outra menina fez o da jugular, daqui da paciente. Também foi tranquilo, não tava sujo nem nada.
Ah, foi 4, na verdade, que a gente fez, porque surgiu um outro depois. Aí eu fiz em outro paciente, que era da femoral, e aí surgiu mais um que foi da jugular, que eu fui auxiliar a Thaísa nesse daí. Só que esse paciente, gente, eu fiquei tão chocada, assim, quando eu entrei no quarto, porque esse paciente, ele tinha vasculite. Depois eu fui até perguntar pro professor o que ele tinha, porque ele era... O quarto dele tinha que entrar, né, com paramentação, com avental e tal. E assim que eu entrei no quarto, que eu olhei assim pra perna dele, gente, a perna desse paciente tava, tipo, gigantesca, assim, tipo, muito, muito, muito inchada. E tava cheio de ferida, sabe? Tipo, de ferida de cima a baixo. Ferida descascando, umas feridas profundas e muita ferida com pus, com muito, muito pus. Nossa, eu fiquei tão agoniada porque esse paciente, ele tava sentado e ele não tava bem, sabe? Ele tava com aquelas feridas assim na perna e aí ele tava meio tonto e ele tava vomitando. Só que o vômito dele, gente, tava saindo verde. E aí eu olhei e tinha que trocar. E o acesso que colocaram nele... Gente, eu não sei o que fizeram. Meu Deus do céu, tava colocado de uma forma que a gente precisou chamar a enfermeira-chefe pra tirar, porque a gente não tem costume e tava muito, muito grudado. E aí, na hora que eu fui puxar, tipo, ele sentiu dor. Gente, não consegui. E aí, a Thaísa tentou, não conseguiu, a gente teve que chamar a enfermeira-chefe. Ela também brigou com o negócio pra tirar, tava muito feio. Resumindo, trocamos e tal, e aí eu fui perguntar pro professor o que ele tinha. E o professor falou assim que era uma vasculite, que é inflamação, né, e tal, dos vasos. Gente, muito feio. Aí hoje, eu vi ele de novo, porque eu fui no quarto que ele tava. Hoje ele já tá melhor, né? Ontem ele não tava nem em si, assim, sabe? Ele tava falando, não tava nem em si. Hoje ele já tava mais de boa. Aí hoje, o professor separou eu, a Duda e mais uma menina pra ficar com uma jovem de 22 anos. Ela tinha uma colostomia, uma bolsa de colostomia, e ela precisava fazer um procedimento que é a colonoscopia. E a gente precisava preparar ela pra fazer essa colonoscopia. Só que aí, o que aconteceu? A gente tinha que aferir os sinais vitais dela e pegar um acesso e fazer uma punção, né? Pegar um acesso também, caso ela precisasse tomar alguma medicação assim na hora. Só que aí, gente, quando a gente chegou lá no quarto, ela tava hipoglicemiando. Então tiveram que pegar um acesso assim rapidão. E o professor tinha falado, né, pra eu pegar, porque ontem eu pedi pra ele, falei assim, professor, eu queria muito fazer uma punção, tipo, eu ainda não fiz, eu queria muito fazer. E assim que chegou lá hoje, ele falou assim, ó, tem essa paciente, você vai pegar, você vai fazer uma punção nela e tal, pra colocar um catéter lá, caso precise usar e tal. Eu falei, ok. Só que aí assim que a gente chegou no quarto, ela tava hipoglicemiando, já tinham pegado. E aí ela tava, gente, ela tava muito inquieta, porque ela tava de jejum desde ontem e ela não tinha comido nada e ela tava inquieta. Ela falou assim, eu quero comer, e ela tava muito, muito inquieta, gente. Foi até bom terem pegado o acesso dela, porque, cara, eu não sei, assim, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de lidar com essas coisas, assim, muito impactantes, assim, sabe? Eu fico meio perdida, assim, no que dizer. E aí, beleza. Aí a gente pegou, montou o material, né, de fazer o enema, que pra fazer a colonoscopia precisa fazer a lavagem, né, intestinal. A gente separou e tal, quem foi fazer esse procedimento foi a Duda. Eu fiquei de longe olhando. Só que, gente, quando a Duda foi fazer o enema nela, preparou tudo bonitinho, colocou ela em decúbito lateral e tal. Gente, na hora que a Duda introduziu o equipo nela,
Essa menina, gente, ela gritou, assim, ela começou a gritar, assim, de uma forma, tipo, ela tava falando, ai, tá doendo, tipo, gritando muito, 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 muito mesmo. E aí, tipo assim, eu fiquei encostada assim na parede, olhando, eu tava muito assustada, cara. Tipo assim, não assustada com o procedimento, mas eu achava que tava, sei lá, matando a menina, gente. Ela tava gritando muito, vocês não estão entendendo. Só que aí o professor começou a acalmar ela e tal, não sei o que, não sei o que. Aí o professor deixou a Duda e a outra menina lá com ela, né? E ele me chamou pra fora, aí ele falou assim, ó... O professor me chamou lá pra fora. O professor falou assim, ó, calma, tá? Tá tudo bem. Isso daí não é que... Aí eu perguntei, falou assim, professor, ela tá gritando desse jeito, tipo, tá machucando muito ela. Aí o professor falou assim, não tá machucando. Tipo, isso é mais psicológico do que um próprio... do que dor, sabe? Porque ela tava... A gente tinha passado xilocaína na ponta do equipo. E mesmo se não tivesse, não ia doer tanto assim. Ele falou assim, ó, ela deve ter sentido um desconforto, mas dessa forma não tá doendo, então fica tranquila e tal. Eu falei, ok, beleza. E aí, gente, foi surgindo algumas coisinhas hoje pra fazer. E o porquê que a gente saiu tarde de hoje? Porque teve uns procedimentos meio que dispersos, assim, pra ir fazendo. Eu saí do quarto dessa paciente, né, a gente trocou enxoval hospitalar, fiz a anotação, depois eu fui fazer o destro de um paciente, que a técnica pediu pra eu ir lá fazer, pra ela preparar lá, enquanto ela preparava a medicação. Fiz o destro desse paciente, aí surgiu uma punção, porque eu tava querendo muito, tava desde ontem pedindo pro professor. Surgiu a tal punção e eu fui fazer. Só que, gente, são 7 pessoas, né? 7 meninas pro professor dar conta. Então ele tava tendo que ver o que eu tava fazendo. Teve outra menina que foi coletar um hemograma. Então tava todo mundo assim nos quartos. Outras estavam passando visita. Tava cada uma num lugar. E aí eu preparava o material, aí esperava ele voltava, falava, ó, tá tudo certo e tal. Vai salinizando o equipo. Peguei, aí ele saía de novo, salinizei o equipo, aí ele voltou, aí foi tudo por etapa, sabe? Aí na hora de fazer a punção, nossa paciente foi difícil de achar veia, mas a gente achou uma na fossa cubital. Não é o mais indicado, né, porque é uma área de flexão. Só que era a única que tava dando pra ver, as outras, gente, da mão, do antebraço, tava horrorosa, assim, pra encontrar. Achamos essa da cubital, graças a Deus, eu não precisei furar esse paciente mais de uma vez. Eu achei a veia, funcionei e foi. Aí assim que saiu de lá, eu tive que fazer a anotação dessa punção também. E foi o que acabou demorando, né? E semana que vem a gente já vai começar com as medicações. E provavelmente também passar a visita. Eu ainda tenho que aspirar e passar a sonda nasointeral, que eu ainda não passei, só passei a vesical de demora. E eu volto pra contar pra vocês como é que foi, né, a questão da medicação com esse professor, porque esse professor, ele é mais de deixar a gente se virar, assim, por conta própria. Então, é isso, gente. Continue me acompanhando. Beijos e até a próxima!